Bom, pessoal, vamos agora começar os assuntos relativos à perda de carga linear, também chamada de perda de carga distribuída ou perda de carga contínua. Vamos também fazer a introdução em condutos forçados. Tá? Houve uma mudança agora, estamos em junho do ano de 2017. Eu mudei os vídeos 15, 16, 17, 18 e 19. Vou manter os vídeos antigos, com essa numeração, os vídeos antigos, mas fiz uma mudança aí bem significativa nesses 5 vídeos. Mas vamos lá. Então, em cima você tem 3 figuras representando canais e 2 figuras representando condutos forçados, que é o assunto que a gente vai iniciar. Olhando para as 2 figuras de cima, à esquerda e à direita, lá em cima, vocês têm, eu bati essa foto no mesmo ponto, na cidade de São Carlos, em São Paulo. Tá? Só que eu virei a câmera para montante, aí tem esse riacho com bueiro, e depois virei a câmera para jusante e a gente tem um sistema de abastecimento de água. Tá? Então no mesmo ponto você vê um riacho, canal, e um sistema de abastecimento de água, que é um conduto forçado. Agora, continuando embaixo, na direita, você tem condutos forçados da hidrelétrica de Xingó. Tá? Então, 2 escalas diferentes, mas que funcionam sobre as mesmas leis. Assim como na esquerda, 3 figuras, as mesmas leis de canais, e você tem aí um riacho urbano, uma calha de telhado, e você tem o canal do Sertão aqui em Alagoas, canal do Sertão alagoano. Tá? Os fatores governantes. Na figura à direita, você tem um canal submetido nas seções, as seções 1 e 2 estão submetidas à mesma pressão atmosférica, e na esquerda você tem pressões diferentes nas 2 seções. Desculpa, na seção 1 você tem uma pressão maior do que na seção 2. Tá? Nos canais, basicamente, o que influencia no escoamento é a gravidade, por isso que a gente fala muitas vezes que o escoamento é em gravidade. E nos condutos forçados ela participa, mas de uma maneira bem pequena, praticamente desprezível. O que manda mesmo no pedaço, vamos falar assim, é a diferença de pressão. Pressão essa exercida aqui nas paredes. Tá? Ou seja, essas pressões aqui P1 e P2 são diferentes da pressão atmosférica. Bom, e onde é que entra isso aí no contexto da perda de carga? Se a gente agora detalhar a questão dos condutos forçados, lembramos que você tem a equação de Bernoulli, que retrata a diferença de energia entre 2 seções. Todo escoamento vai da seção de maior energia para a seção de menor energia. A seção 1 à esquerda é a seção com maior energia, tá aí a energia total em azul, e a seção 2 é a seção da direita. Tá? O escoamento vem da esquerda para a direita, você tem a seção de menor energia. Se não houvesse perda de energia, a energia ficaria constante na linha azul. No entanto, por causa da perda de energia ΔH de 1 até 2, você tem a linha vermelha como a linha de energia e ela vai caindo. Então, você tem que a energia em 1 é igual a energia em 2 mais o que foi perdido em perda no formato de perda de carga. A energia 1 é a soma da energia de posição mais a carga de pressão mais a carga cinética na seção 1, e assim também é na seção 2. Isso está representado aqui em cima pela equação de Bernoulli, também chamada de equação de energia. Bom, a perda de carga ocorre por causa do atrito e da turbulência. A turbulência é um grau de agitação que a gente costuma ver na escala macroscópica, no escoamento chamado turbulento, mas a gente não vê no escoamento laminar, tá? Naquele escoamento mais calmo. No escoamento laminar é um fenômeno microscópico. Tá? Quanto mais agitado, mais as partículas vão se debater umas sobre as outras, uma na outra, e vai gerar mais perda de energia. No escoamento laminar, o escoamento é basicamente unidimensional, e no escoamento turbulento é um escoamento tridimensional.
o outro fator, sim. E o número de Reynolds é aquele número adimensional que nos diz onde termina um escoamento e começa o outro. Você tem aqui a massa específica, a viscosidade cinemática, uma dimensão característica aqui em tubos é o diâmetro, a velocidade média na tubulação, naquela seção de interesse, e a viscosidade cinemática. Então, o número de Reynolds é a razão entre forças de inércia, que sempre estão associadas à velocidade, e forças viscosas. O atrito com a parede basicamente vai ser representado pelas asperezas ou rugosidade relativa a epsilon sobre d. Explico daqui a pouco. O experimento de Reynolds é aquele experimento famoso no qual ele injeta corante na tubulação, vai aumentando a velocidade e ele vê uma alteração, né, do escoamento laminar mais calmo para escoamento turbulento, até o momento, inclusive, que o corante toma conta de toda a seção. O número de Reynolds, então, foi uma homenagem a ele, né? E nele mostra que, por exemplo, no caso da água, que tem uma viscosidade baixa, você precisaria da velocidade bem baixa para ter escoamento laminar, que é diferente de outros líquidos com viscosidade alta. Tá? Agora, vamos pegar um pedaço aí da seção e observar o seguinte. Se você mede, né, você sabe que a velocidade é um vetor com 3 componentes, mas vamos pegar aquela componente que coincide com a direção x, que é a componente u. Tá? Nessa componente, se você mede somente essa componente no escoamento laminar, ela é a única no final das contas que está acontecendo, e no escoamento de transição você começa a ter flutuações aleatórias em torno dela, de uma média, e no escoamento turbulento, se você tem aqui tempo e velocidade u no ponto A, essa velocidade ela não é mais a mesma, ela é composta por uma média com flutuações em torno da média conforme mostra esse gráfico. Tá? Matematicamente, a turbulência então é representada por flutuações U' em torno da média. Então você vê aqui esse traço representando a média e em cada tempo você tem as flutuações. Essas flutuações, no final das contas, é que contribuem matematicamente para o aumento da perda de carga. Tá? E as asperezas? Bom, toda tubulação, algumas mais, outras menos, dependendo do material, se é PVC, se é acrílico, se é concreto, etc., né? Se é ferro fundido, você tem umas asperezas que são representadas pelo epsilon, que é a altura média de rugosidade. Quando você divide pelo diâmetro, você chama isso de rugosidade relativa e a gente vai mexer com ela lá na frente. Tá? Bom, aí eu falei então dos mecanismos e a gente tem a abrangência. Você tem perda distribuída, contínua ou linear, né, que é aquela perda que ocorre ao longo da tubulação, um trecho reto de tubulação, por exemplo. E você tem a perda localizada, também chamada de perda singular ou perda concentrada. Tá? Na perda distribuída você tem o atrito e a turbulência macroscópica com um peso praticamente igual, e na perda de carga localizada ou singular você tem uma influência da geometria nas chamadas singularidades. Então aqui o atrito na perda localizada não importa muito, tá? Então ele praticamente não influencia. Você tem singularidades provocadas, por exemplo, por entrada de água saindo de um reservatório entrando na tubulação, saídas, por exemplo, em caixas de água, curvas, peças. Então elas provocam singularidades que estão representadas nesta figura. Você tem aqui diversas singularidades provocadas por diversas peças, mudanças bruscas de direção, né, que provocam turbulências além do que a gente encontraria, por exemplo, numa tubulação reta, que basicamente é acometida de perda de carga ou perda de energia distribuída. Então essas tubulações retas você tem perda de energia distribuída. Essa figura mostra uma tubulação saindo, ligando dois reservatórios, o reservatório da esquerda até o reservatório da direita. A linha de energia é a linha vermelha,
tá? E você vê representado, como geralmente é representada, a perda de carga ou perda de energia nessas situações. As perdas singulares são representadas por degraus e as perdas contínuas com linhas retas caindo continuamente, tá? Então você tem aqui uma perda na entrada da tubulação, uma perda por causa dessa mudança de diâmetro, você tem uma perda por causa da entrada, saída da tubulação e entrada no reservatório. Esses degraus são perdas singulares. Mas após essa perda, por exemplo, na entrada, você tem uma perda contínua, né, aqui nessa tubulação e tem essa perda contínua nessa outra tubulação. A perda de carga total lá no final é a perda de carga, é a soma das perdas parciais que ocorrem de uma partícula de fluido que está aqui nesse reservatório, na superfície livre, até chegar a outro reservatório na superfície livre, ok? Então, por enquanto, vamos ficando por